pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero te adorar, porque santo tu és. Amém. Oh, aleluia, por mais este dia que o Senhor fez para nós. Santo é o nosso Deus que reina, que vive. Rei da glória é o nosso Deus, como assim falava Davi a respeito dele, Rei da glória. Por isso, Deus, mais um dia aqui, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, consagrar a minha vida, a vida de cada ouvinte deste canal, que estão aqui, meu Deus, meditando a tua palavra junto comigo, neste grupo, neste canal chamado Coração Ensinável. Estamos mais um dia aqui, Senhor, para ofertar a nossa vida, o nosso tempo ao Senhor, e que estas leituras, meu Deus, venham a ser feitas com muita alegria, com muita gratidão a Ti, com muita reverência. E aqui, queridos, agradeço você por mais uma vez estar aqui acompanhando estas leituras, e o meu desejo é que você cresça, avance espiritualmente e compreenda, né? E esteja aí apreciando a história de Paulo aqui em Atos dos Apóstolos. Não esqueça de compartilhar com alguém que você ama, que você quer que seja edificado e abençoado, e assim este canal vai crescendo para a glória de Deus. Hoje, amados, nós vamos ler o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, onde vai ser falado, aliás, sobre a autodefesa de Paulo. Lembrando que na leitura anterior nós aprendemos, né, que os poderosos ali temiam fazer justiça, e foi ali, né, questionado, afinal, acusar Paulo de quê? E ali Festo, né, fala para o rei Agripa, que estava ali sobre o poder dele, um homem chamado Paulo, que os judeus queriam condená-lo, mas eles não tinham prova, e ali o rei Agripa também queria ouvir o que Paulo tinha para dizer, e aí a leitura terminou. Então, Félix, o governador ali, fez com que Paulo comparecesse, né, diante do rei Agripa, a fim de que, após o interrogatório que fosse feito, ele pudesse ter uma noção sobre o que escrever, né, para ter razões para mandar Paulo para ser julgado lá com César. Então, hoje vai continuar essa história aqui no capítulo 26, que é sobre a autodefesa de Paulo. E ali, né, Agripa, o governador, né, falou que fazia comparecer diante de todos eles, principalmente diante da excelência, né, que era o rei Agripa, a fim de que, após o interrogatório, ele tivesse o que escrever, né, porque ele disse lá no versículo 27 do capítulo 25, que com efeito pareceu-me absurdo enviar um prisioneiro sem indicar as acusações movidas contra ele. Então, hoje a gente dá continuidade e vamos entender o que aconteceu. E diz então no capítulo 26, no versículo 1, autodefesa de Paulo. Agripa dirigiu-se a Paulo. Você tem a permissão de falar em sua defesa. Então, Paulo estendeu a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de poder, em sua presença, defender-me de todas as coisas de que os judeus me acusam. Ainda mais que o Senhor está a par dos costumes e controvérsias dos judeus.
Portanto, peço-lhe que me escute com paciência. Todos os judeus sabem como foi a minha vida desde a minha juventude, no meio do meu povo e em Jerusalém, desde o início. Eles me conhecem de longa data. E se quiserem, podem testemunhar que vivi como fariseu, conforme a seita mais rígida da nossa religião. E hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais, e que as nossas 12 tribos esperam conseguir servindo a Deus dia e noite com perseverança. É por causa dessa esperança, ó Rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês acham tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Uau! Vou ler de novo esse versículo 6, onde Paulo explica o porquê que ele estava sendo julgado. Amém? Ele diz assim, no versículo 6, e hoje estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus aos nossos pais, e que as nossas 12 tribos esperam conseguir servindo a Deus dia e noite, com perseverança. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês acham tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu também antes acreditava ser meu dever combater com todas as forças o nome de Jesus, o Nazareu. E foi isso que eu fiz em Jerusalém. Prendi muitos cristãos com autorização dos chefes dos sacerdotes e dei o meu voto para que fossem condenados à morte. Em todas as sinagogas eu procurava obrigá-los a blasfemar por meio de torturas, e no auge do furor eu os caçava até em cidades estrangeiras. Com essa intenção, eu estava indo a Damasco, com autorização e a mando dos chefes dos sacerdotes. Ó Rei, eu estava a caminho, quando aí pelo meio-dia vi uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu, a mim e aos que me acompanhavam. Todos nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É difícil você teimar contra o ferrão. Eu respondi: quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Mas agora levante-se e fique de pé. O motivo pelo qual apareci a você é este: eu o constituí para ser servo e testemunha desta visão, na qual você me viu, e também de outras visões, nas quais eu aparecerei a você. Eu vou livrá-lo deste povo e dos pagãos, aos quais eu o envio, para que você abra os olhos deles e assim se convertam das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. Desse modo, pela fé em mim, eles receberão o perdão dos pecados e a herança entre os santificados. E eu, rei Agripa, não me rebelei contra essa visão celeste. Ao contrário, vivendo da maneira que corresponde a essa conversão,
eu anunciei o arrependimento e a conversão a Deus, primeiro aos habitantes de Damasco, aos de Jerusalém e de toda a Judéia, e depois aos pagãos. É por isso que os judeus me agarraram e tentaram matar-me. Mas, com a proteção de Deus, eu continuo até hoje, dando testemunho diante de pequenos e grandes. Não prego nada mais do que os profetas e Moisés disseram que haviam de acontecer, isto é, que o Messias devia sofrer e que ressuscitado por primeiro dentre os mortos, ele devia anunciar a luz ao povo e aos pagãos. Versículo 24. Ocasião de testemunho. Paulo estava assim falando em sua defesa quando Festo o interrompeu em alta voz. Você está ficando louco, Paulo. Todo esse seu saber o está levando à loucura. Mas Paulo respondeu: não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou falando palavras verdadeiras e sensatas. O próprio rei, a quem estou me dirigindo com toda a coragem, certamente estará a par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe é desconhecido, porque essas coisas não aconteceram num lugar distante. Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que acredita. Então Agripa disse a Paulo: ainda um pouco, e você vai me convencer a tornar-me cristão. Paulo respondeu: ainda um pouco, ou ainda muito. Tomara que Deus fizesse não somente o Senhor, mas todos os que me escutam hoje, tornar-se como eu, mas sem essas correntes. Uau! O rei se levantou e com ele o governador, Berenice e todos os que tomavam parte na sessão. Enquanto saíam, conversavam e diziam: um homem como esse não pode ter feito nada que mereça a morte ou a prisão. E Agripa disse a Festo: esse homem bem que podia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Aleluia, amém. E aqui, queridos, mais uma vez nós concluímos a leitura de um capítulo e hoje, para a glória de Deus, o capítulo de número 26. E eu não sei você, mas eu acho muito interessante. E olha que eu já li o livro todinho de Atos dos Apóstolos, mas para mim é como se fosse a primeira vez. e isso é o poder da Escritura, né? Tudo é para a glória de Deus e eu só tenho a agradecer a Deus por esta oportunidade. Porém, hoje eu faço esses áudios em gravação e ele vai ficar, né, registrado. Eu tenho uma pessoa que sobe esses vídeos para o YouTube e isso será um legado que eu deixarei e eu entrego nas mãos de Deus, louvando e agradecendo ao meu Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele está me dando, de poder compartilhar com você, ser a sua companhia diária para estar trazendo palavra de vida. E nós já lemos o livro do Evangelho de João, estamos maratonando aqui o livro de Atos dos Apóstolos e nós vamos ler ainda muitos livros maravilhosos pelo qual irão estar edificando profundamente a nossa vida. Então, se você crê que há poder na palavra de Deus, continue aqui conosco,
Continue compartilhando esses vídeos com pessoas que você ama, porque elas podem ter uma vida completamente transformada. Através dessas leituras, eu creio que vidas são, além de serem transformadas, vão sendo curadas. E isso é só o poder de Deus que pode ser feito. Então, nós ainda temos muito a aprender, a jornada ainda é longa. Então, eu te convido, eu te encorajo, permaneça aqui, encaminhe para mais pessoas, porque com certeza essa é a vontade de Deus. Amém? Que todos possam conhecer a sua vontade, a palavra da verdade, que é esta Sagrada Escritura. Então, queridos, eu gostaria de fazer o comentário desta leitura do capítulo 26 que eu fiz, para a glória de Deus, e que o Espírito Santo nos conduza na compreensão e no entendimento, para que nós alarguemos o conhecimento nas coisas de Deus. Amém? Então, observamos que neste capítulo 26, do versículo 1 ao 23, Lucas, ele apresenta esse texto falando já da autodefesa de Paulo. Ou seja, Paulo, ele era um homem tão culto, tão instruído, estudado, que ele não precisou de alguém, um advogado, né, para estar ali fazendo a defesa dele. Ele mesmo fez a sua autodefesa. Claro também que o Espírito Santo de Deus estava ali com Paulo. Mas o que Lucas hoje nos traz aqui para nossa reflexão é que na autodefesa de Paulo encontramos o terceiro relato da sua conversão. Ele está diante de um rei judeu, por isso argumenta de forma aceitável aos judeus, recorre mais ao Antigo Testamento, apresenta a ressurreição de Jesus como cumprimento das promessas e como resposta à fé defendida pelos fariseus. E, por fim, fundamenta a própria missão e futuro em citações bíblicas. Então, queridos, Lucas nos mostra que ainda perante o rei judeu, Paulo mostra ironicamente que está sendo acusado por algo que enaltece o povo judeu e deixa o rei ali, né, praticamente de boca aberta. Paulo, ironicamente, mostra que está sendo acusado por algo que enaltece o povo judeu. E o que enaltece o povo judeu? Lucas explica que é dos judeus que vem a salvação para todos, pois em Jesus é que Deus cumpriu todas as promessas. Olha que coisa maravilhosa, né? Porque Jesus era judeu. Então aqui Paulo, ele mostra ironicamente essa verdade, que está sendo acusado por algo que enaltece o povo judeu, né? Porque é dos judeus que vem a salvação para todos, pois em Jesus é que Deus cumpriu todas as promessas. Eita glória! E Lucas nos convida a meditar aqui do versículo 24 ao 32, onde ele usa esses subtítulos de ocasião de testemunho, né? Quando Paulo estava assim falando em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. E o que ele falou? Você está ficando louco, Paulo. Todo esse seu saber o está levando à loucura, né? Lembra que foi feito essa leitura lá? Então Paulo disse o que para ele, né?
Não estou ficando louco, excelentíssimo Festo, mas estou falando palavras verdadeiras e sensatas. Então, meus queridos, Lucas nos convida a refletir aqui que o auditório, né, aqueles que estão ouvindo ali o interrogatório, as palavras eloquentes, o auditório é simpático, pois não se trata de um julgamento, mas trata-se de um interrogatório em busca de uma acusação. O que aqueles poderosos queriam era só um motivo para eles poderem escrever a carta, dizer o porquê que Paulo estava sendo enviado para eles. Eles só estavam em busca de uma acusação. Porém, o tempo todo a história mostra que Paulo é inocente e não perde tempo. Paulo é inocente e ele não perde tempo. Por que ele não perde tempo? Porque, conforme a leitura nós fomos fazendo, conforme está escrito, Paulo, ele transforma a ocasião de autodefesa em anúncio persuasivo que convida à conversão, né? Lembra do rei Agripa falando, né? Ainda um pouco e você vai me convencer a tornar-me cristão. E Paulo vira para ele e responde o quê? Ainda um pouco ou ainda muito, tomara que Deus fizesse não somente o Senhor, mas todos os que me escutam hoje, tornar-se como eu, mas sem essas correntes. Observa aqui que Paulo ele não perde tempo, ele continua usando a situação, a ocasião, para anunciar e convidar as pessoas à conversão. E ele hoje, né, esta palavra de Paulo, quando ele diz ainda um pouco ou ainda muito, tomara que Deus fizesse não somente o Senhor, mas todos os que escutam, todos os que me escutam hoje. Ou seja, aqui aponta para mim e para você. Amados, se você ainda não tomou a sua decisão, se você ainda não fez a sua escolha de crer e confiar sua vida ao Senhor, ainda hoje o Senhor está às portas e te convida à conversão, a aceitá-lo, esta palavra de vida para a sua transformação. O Senhor continua falando. Hoje eu estou lendo o que Paulo falou. Esta palavra não está presa, esta palavra continua operando na vida da humanidade. Se crer, será salvo tu e a tua casa. E foi o desejo de Paulo. A Agripa poderia estar ironizando, poderia estar levando num tom de brincadeira quando ele disse para Paulo, ainda um pouco e você vai me convencer a tornar-me um cristão. E aí Paulo ele usa esta oportunidade para dizer, tomara que não seja só o Senhor, mas todos os que escutam essa palavra da verdade. Quando o governador lá disse, né, o Festo disse assim, Paulo, quando interrompeu Paulo, você está ficando louco, todo esse seu saber o está levando à loucura. Mas o que Paulo diz? Não estou ficando louco. O que eu estou falando é palavras verdadeiras e sensatas. Ou seja, meus queridos, Lucas aqui está mostrando que Paulo é inocente e ele não perde tempo. E quando ele está nessa situação se autodefendendo, ele transforma essa ocasião de autodefesa em anúncio, né? E esse anúncio era persuasivo, que convida ali a conversão. Então, Lucas nos ensina que nesta leitura, que o cristão transforma todas as ocasiões em momentos de anúncio, ou seja, nós temos a oportunidade,
como cristãos, transformar todas as ocasiões que nós vivemos em momentos de anúncio do Evangelho, do anúncio a respeito do Senhor. É no trabalho, é na escola, é na vizinhança, é na ajuda de atravessar uma rua. Nós estamos sempre tendo a oportunidade de anunciar a palavra de vida e convidar a mudança, né, de vida para as pessoas, porque até então o Senhor está batendo as portas e dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ninguém chega ao Pai se não for através do Filho, porque só o Filho é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Amém, queridos? E hoje eu concluo esta leitura por aqui. Meu desejo é que o Espírito Santo possa falar claramente em cada coração, que o Espírito Santo te convença da verdade, te encha de luz, que plante no seu coração o desejo de conhecer mais esse Deus maravilhoso que fez e faz tudo por nós. Tudo o que ele precisava fazer, ele já fez. Ele nos deu o maior presente, que foi o seu Filho, que ali entregou o seu Espírito na cruz do Calvário, por amor a toda a humanidade. E nada nos separará desse amor. Nada nos separará. Amém? Vamos aqui, te convido a continuar participando, compartilhando esses vídeos, crescendo esta comunicação deste canal, para que muitas vidas possam ser edificadas e que Deus seja o grande recompensador por cada compartilhamento que você fizer. Aqui a esperança é que a palavra do Senhor alcance os 4 cantos do mundo, que o Senhor cresça e que nós diminuímos. Amém? Obrigada, meu Pai, por esta oportunidade. Obrigada pela vida de cada um, Senhor, que coloca-se um tempo para ouvir estas leituras, e eu te peço, Pai, que enquanto eles ouvem, o Senhor possa recompensá-los, abençoá-los, guardá-los e protegê-los de tudo aquilo que não provém do Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo, ó Pai. Toma, meu Pai, nos em tuas mãos, conceda-nos da tua graça, Senhor. Esteja à nossa frente em tudo que iremos fazer, seja a nossa luz, seja a nossa instrução. Conduz-nos, ó Pai, em todos os momentos da nossa vida. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.